Eu saúdo os irmãos e os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa caminhada e mais um dia desfrutando de uma vida diária com o nosso Deus. E hoje eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação que se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, alguns versículos, que vai falar para nós sobre a fé. O quão importante é a fé na nossa vida. Para não dizer que a fé é tudo em nossa vida, né? Que está escrito aqui, está escrito assim, ó, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Até aqui, irmãos. Uma palavra maravilhosa que vem nos mostrar o que é a fé. Primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, se nós temos fé num Deus Todo-Poderoso, se nós conhecemos esse Deus, nós precisamos ter fé. Fé em todas as áreas da nossa vida. Fé no Senhor para resolver os nossos problemas do dia a dia. Fé no Senhor para sermos curados de doenças. Fé no Senhor Jesus para que o Senhor venha salvar alguém da nossa família. Fé é o firme fundamento, a palavra já diz, das coisas que se espera. E o que nós esperamos? Nós esperamos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos proteja, nos livre, nos dê orientação para viver nesse mundo. E para isso nós precisamos de fé. Tudo em nossa vida envolve fé. E aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário ter fé. Porque nós não vemos o nosso Deus. Nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas nós podemos sentir. E para sentir o nosso Deus, a presença do nosso Deus, nós precisamos de ter fé. Porque sem fé nós não vamos conseguir sentir a presença do nosso Deus. Aqui vai descrever tantas pessoas. Olha, pela fé, Abel, ele ofereceu sacrifício maior do que Caim. Por quê? Porque ele cria num Deus Todo-Poderoso, ele sabia que existia um Deus Todo-Poderoso, ele tinha fé. Por isso ele ofereceu esse sacrifício. E foi aceito pela fé. Vai dizer que Enoque, pela fé, ele foi transladado. Olha, ele tinha tanta fé, ele andava com Deus, ele era amigo de Deus, ele agradou o Senhor. Por que ele agradou o Senhor? Porque ele tinha fé. Sem fé, aqui mais para baixo vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque, como eu já disse, nós não vemos o nosso Deus. Com os nossos olhos, nós não vemos o nosso Deus. Ninguém de nós nunca viu o nosso Deus. Mas nós sabemos que Ele existe. Nós sabemos que Ele mora nos céus. Nós sabemos que Ele é todo-poderoso e que Ele pode todas as coisas. Isso se chama fé. E para agradar ao Senhor, para chegar perto dEle, nós precisamos ter fé. Fé em todas as áreas da nossa vida. E vai dizer tantas outras coisas. Se você for ler esse texto, vai dizer tantas outras coisas. Vai falar de Abraão, que foi chamado. Pela fé, Abraão saiu da onde ele morava, saiu do meio da sua parentela, né? Abandonou tudo, pegou a sua esposa, suas coisas e saiu. Porque um dia ele ouviu a voz do nosso Deus.
Ele ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra e caminhou, obedecendo a voz do Senhor. Pela fé também, um dia Deus pede para ele seu filho, para mostrar que ele amava o Senhor. E ele foi. Ele teve tanta fé, né? Que quando o filho dele pergunta: pai, nós estamos aqui para oferecer sacrifício ao Senhor, mas cadê o cordeiro? E ele, com um ato de fé, ele diz para o filho dele, para Isaac, seu filho, né? O cordeiro o Senhor proverá. Isso agradou tanto a Deus, que Deus falou assim, né? Mandou um anjo lá e falou assim: olha, não faça nada com seu filho. Agora eu sei que você ama a Deus. E quando ele olha do lado, estava ali o cordeiro para ser sacrificado. Por quê? Porque ele tinha fé que tudo ia dar certo. Que mesmo o Senhor tendo pedido a ele o seu único filho, tudo ia dar certo. Isso é questão de fé. Sabe por que muitas pessoas são curadas de doenças que para a medicina é incurável? Porque tem fé. A fé, ela remove montanhas. A fé, ela transforma. A fé, ela faz algo sobrenatural. Porque é depositar, o que é fé? É depositar a sua confiança num Deus que você nunca viu, um Deus que eu nunca vi. É depositar a minha confiança, é colocar o meu problema, o seu problema, a nossa dificuldade na mão de um Deus que nós nunca vimos pessoalmente, nós nunca vimos com os nossos olhos, mas nós sabemos que Ele existe e que Ele está perto de nós e que Ele vai nos ajudar. Isso é fé. Entregar o nosso caminho, a nossa dificuldade, os nossos problemas na mão do Senhor, que nós nunca vimos, mas nós sabemos que Ele existe. Isso se chama fé. E para você chegar perto do Senhor, conhecer o poder de Deus, nós precisamos ter fé. E aqui vai discorrer, se você for ler esse texto, você vai ver como que os antigos alcançaram tantas coisas por causa de uma pequena palavrinha que se chama fé. Uma pequena palavra, com apenas 2 letras, mas que remove montanhas e que faz milagre na vida das pessoas, que faz milagre na nossa vida. Se chama fé. Fé no Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, que tem o comando de tudo em sua mão. Mas para Ele fazer milagre na minha vida, na sua vida, nós precisamos adquirir fé. Entregar a nossa vida na mão do Senhor, confiar que Ele está perto de nós, saber que Ele está cuidando de nós. E que não importa o problema que eu tenha, que você tenha, qual é a dificuldade, qual é o problema, de qualquer natureza, de qualquer área da sua vida, nós precisamos de ter fé. Se você tiver fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, não uma fé morta, que muitas pessoas têm fé morta, fé que não vai levar a nada. Fé num Deus que não pode nada, num Deus que morto, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala, que tem pés e não anda. Essa é uma fé morta. Mas nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, nós temos fé num Deus que eu nunca vi, você nunca viu, mas eu já senti. E se você tiver fé, você também sente a presença dele. Isso é que ter fé. Entregar o nosso caminho, o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, na mão de um Deus, de um Senhor, que nós nunca vimos, mas sabemos que Ele está perto de nós. Tenha fé. E a fé vai te transformar. Creia no Senhor, porque Ele é poderoso para